Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o Papo TN, começando aqui na sua tarde de sábado. Hoje, abordando um assunto muito importante, vamos falar a respeito de cirurgias, principalmente sobre cirurgia bariátrica. Existem aí muitos mitos, muitas coisas aí pra gente esclarecer, e por isso eu estou recebendo aqui hoje nos estúdios da Tribuna e do TN Online o Dr. Nicolas Gonçalves Lamas, ele que é cirurgião e vai falar pra gente a respeito deste e de outros assuntos. Dr. Nicolas, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui. Obrigado, Aline, obrigado pelo convite. Vamos aí bater um papo legal hoje aí, esclarecer algumas dúvidas e falar bastante a respeito sobre as cirurgias. Bom, as cirurgias voltaram recentemente, a gente sabe aí que durante esse período de pandemia, né, durante quase 2 anos, a grande parte das cirurgias ficaram suspensas, né, os hospitais se dedicaram exclusivamente ao tratamento da Covid-19. E como é que está essa retomada, doutor? Muito trabalho? Sim, nós ficamos aí praticamente 2 anos sem autorização para a realização de cirurgias eletivas, né? Então, o nosso hospital basicamente ficou direcionado para o atendimento ao Covid, né? E as cirurgias foram proibidas e nós fazíamos somente as cirurgias de urgência e emergência. Com a retomada e a liberação através do decreto estadual, nós voltamos a operar a partir do dia 12 de julho e essa demanda reprimida tem aí nos deixado de cabelo em pé. Eu imagino. São cirurgias, várias cirurgias de segunda a sexta-feira para tentar aí tirar o atraso desse tempo todo que nós ficamos sem poder operar, né? Praticamente todos os dias você tem operado? Todos os dias, 2, 3 cirurgias eletivas todos os dias de segunda a sexta, na tentativa de trazer esse grupo que ficou aí sem poder ser operado nesse período, né? Poder ter a sua doença resolvida. Imagina, né? Em 2 anos, né? Imagina o tamanho da fila de pessoas aguardando por algum tipo de cirurgia. Quais são as cirurgias que mais são realizadas aqui na nossa região, doutor? Hoje as cirurgias mais comuns, que são cirurgias que nós realizamos todos os dias, são as cirurgias de vesícula, né? As cirurgias de hérnia, hérnia inguinal, hérnia umbilical, hérnia incisional. Essas são as cirurgias mais comuns, vamos dizer, são as cirurgias do dia a dia, né? Sim. E são as cirurgias que ficaram reprimidas durante o período da pandemia, porque o decreto permitia a realização das cirurgias oncológicas, né, que não foram proibidas, então essas continuaram sendo realizadas durante a pandemia. Mas essas cirurgias, ditas cirurgias de menor complexidade, como cirurgias de vesícula e hérnias, essas tinham sido proibidas. E essas cirurgias são mais simples, digamos, se é que a gente pode chamar assim, né? Assim, são cirurgias de menor complexidade, né? Para você ter uma ideia, hoje, esses pacientes são operados no período da manhã, eles, na hora do almoço, eles já almoçam e no final da tarde eles estão indo embora do hospital. Não há necessidade nem de dormir no hospital. Hoje em dia é muito mais moderno, né? A forma de operar, é menos invasivo, né, doutor? Hoje, basicamente, essas cirurgias são realizadas, a gente chama de cirurgia minimamente invasiva. Então, são instrumentos que variam de tamanho de 10 a 3 milímetros, na qual a gente faz pequenas incisões na pele e nós operamos olhando para um monitor de televisão, né? Onde nós temos equipamentos especiais que permitem que a gente faça a cirurgia sem que a nossa mão entre dentro da barriga do paciente, Entendi. vamos dizer assim. Então, essas cirurgias... Sem necessidade de corte, sangue... São mini incisões, né? Então, é de 10 a 3 milímetros, né? E com isso a gente tem muito menos agressão. Então, esse paciente ele tem muito menos, que a gente diz que é uma resposta inflamatória ao trauma cirúrgico. Então, isso permite que o paciente tenha muito menos dor no pós-operatório, ele retorna bem mais rapidamente às suas atividades, né? Isso é muito importante. E uma coisa que eu acho espetacular é você ser operado de manhã e no final da tarde você está em casa, né? Sim. Então, essa cirurgia minimamente invasiva, ela permite isso aí. E hoje nós realizamos a cirurgia de vesícula, cirurgia de hérnia, todas as cirurgias de hérnia são realizadas por cirurgia minimamente invasiva. Agora eu quero falar de um assunto que gera muita dúvida, eu não vou dizer polêmica, mas dúvidas, porque a gente ouve muita coisa a respeito da cirurgia bariátrica.
né? Uma cirurgia que até alguns anos atrás a gente nem sabia o que significava e que de repente virou moda, entre aspas, né? Todo mundo que está acima do peso quer fazer cirurgia para reduzir o tamanho do estômago. Eu quero começar lá do comecinho então, doutor Nicolas. Sim. O que é a cirurgia bariátrica? Ó, hoje, basicamente, no Brasil, nós temos autorização para a realização de 3 procedimentos. Um é o bypass gástrico, que é o mais antigo, na qual a gente reduz esse estômago para um pequeno estômago e faz um desvio através do intestino fino. Esse é o que a gente chama de bypass gástrico. A cirurgia mais recente é a cirurgia de sleeve, que a gente chama de manga gástrica, que é a qual a gente vai tirar uma grande parte do estômago, aproximadamente 2/3 do estômago. E vamos transformar esse estômago, que é uma bolsa, como se fosse numa manga verdadeira. E essa é uma cirurgia bariátrica mais recente, né? E que tem sido a mais realizada no mundo e acredito que no Brasil vai também, com os anos, ultrapassar o bypass, né? Além disso, nós temos o duodenal switch, que é uma cirurgia bariátrica que é deixada para casos bem específicos, né? E todas essas técnicas são realizadas por cirurgia minimamente invasiva. Antigamente, quando a gente falava em cirurgia bariátrica, vinha sempre aquele medo. As cirurgias, na grande maioria, eram realizadas pela forma convencional, através de um corte no abdômen grande e que tinha seus problemas. Muitos riscos, né? Exatamente. Hoje, a cirurgia bariátrica é realizada da mesma maneira que uma cirurgia de vesícula, que uma cirurgia de hérnia, por técnica minimamente invasiva. Será que é por isso que ficou assim tão cobiçada, digamos assim, esse tipo de cirurgia? Não, eu acho que assim, a gente quer sempre uma solução rápida, mais fácil e rápida, né? Sem eu dúvida. acho que assim, a gente não pode nunca falar de cirurgia bariátrica achando que ela vai ser a solução do problema, né? A gente, para indicar uma cirurgia e fazer uma cirurgia, tem todo um preparo. Esse paciente ele precisa passar por psicólogo, às vezes por psiquiatra, às vezes ele tem que passar pela nutricionista, ele tem que ser preparado para a cirurgia. O que a gente tem observado hoje, que aumentou bastante o número de pacientes operados, mas nós estamos vendo também um aumento da recidiva da obesidade. Sim. Então, eu acredito o seguinte, muitos desses pacientes não foram preparados para a cirurgia e acharam que a cirurgia seria um milagre. Resolve. Cirurgia não é um milagre. Reduz o estômago, Exatamente. Resolve o problema. Essa história de que achar que o tamanho do estômago vai dizer o quanto você come ou não come, o quanto você vai ser gordo ou não, acima do peso ou não, isso aí não existe, é lógico. A cirurgia ela é restritiva, ela diminui a capacidade de você comer grandes volumes, mas o seguinte, o paciente sempre procura um jeito de burlar a situação. Verdade. Então, assim, você para indicar uma cirurgia, você tem que preparar muito bem esse paciente, porque senão a chance de insucesso também vai estar elevada. Aí é que tá. Quem é que pode fazer cirurgia bariátrica? Para quem a cirurgia bariátrica é indicada? Hoje, que tipo de paciente? Assim, hoje a gente segue a norma da Organização Mundial de Saúde, do Conselho Federal de Medicina, que diz que a indicação para a cirurgia bariátrica, ela é baseada no IMC, que é o índice de massa corporal. Ele é calculado pelo peso dividido pela altura ao quadrado, e a gente vai ter um número. Então, de 35 até 39,9, associado a outras doenças, como, por exemplo, as mais comuns que a gente observa no obeso, hipertensão arterial, que é a pressão alta, Sim. e o diabetes. Tá? E tem mais um monte de doença junto aí, que também considera como comorbidade. Esses pacientes têm indicação de cirurgia bariátrica, já que até 39,9, então de 35 até 39,9, que é a obesidade grau 2, eles têm indicação de cirurgia bariátrica. E os pacientes acima de 39, acima de 40, né, esses são os pacientes obesos grau 3, esses já têm indicação de cirurgia bariátrica, mesmo sem doença associada. Entendi. E a cirurgia bariátrica, ela é feita pelo SUS também. Sim. Como que é o acesso para o paciente a esse tipo de cirurgia? Como que é todo esse processo para que uma pessoa que tem essa necessidade, que se enquadre, né, nisso que você acabou de explicar, doutor? Como que essa pessoa pode ter acesso à cirurgia bariátrica pelo SUS? Tá.
Primeiro, deixar esclarecer aqui que no nosso serviço não existe a cirurgia bariátrica pelo SUS, tá? Sim. Existem hospitais que têm o serviço de cirurgia bariátrica pelo SUS. Esse serviço é prestado pela forma convencional, tá? Não é realizado pela via minimamente invasiva. Convencional, você Convencional fala é o corte. É o corte, a cirurgia é o corte. Então, assim... Coragem. E ele tem que cumprir todo o protocolo também para a indicação da cirurgia. Então, passar pela equipe multidisciplinar, ver se esse paciente realmente tem indicação. E aí sim... Toda essa preparação, ela leva em média quanto tempo? Até chegar definitivamente no dia de uma cirurgia? Depende muito do paciente, né? Depende muito. Eu digo assim, o paciente quando me procura no consultório, eu falo, ó, nós vamos levar de 3 a 6 meses. Depende do quanto você realmente está interessado em fazer, em mudar a sua vida. Então eu digo, a primeira avaliação é aquela em que o paciente ele demonstra o interesse em ser operado. Eu digo para ele, você tem vontade de ser operado, mas não quer dizer que você será operado. Nós vamos avaliar. Então, é a primeira consulta. Feito isso, a gente tem que solicitar um monte de exame, né, para ver como está o paciente num todo, ver se ele não tem nenhuma contraindicação absoluta já na realização do exame, por si só, né? Se no exame estiver tudo ok, a gente vai passando para outra fase, que é a fase em que ele vai ser encaminhado ao psicólogo, ao nutricionista, onde ele vai aprender o que é a comida, o que é cada coisa, cada parte da comida, a sua relação com a comida, e só depois de liberado pela equipe multidisciplinar, onde a gente vai ter o ok da psicóloga ou às vezes do psiquiatra, quando há indicação, e do nutricionista, é que a gente vai para a fase de solicitação da cirurgia. Tá? Hoje, basicamente, no nosso serviço, nós realizamos cirurgia através do plano de saúde, na região nossa Unimed, né? E de forma particular. Então, é um processo em que tem toda a equipe multidisciplinar que já está acostumada a acompanhar esse paciente e fazer todo o processo até a liberação da cirurgia. É uma mudança, a gente conhece muitas pessoas que já realizaram esse tipo de cirurgia e a gente vê que é uma mudança realmente drástica, fisicamente e na vida como um todo da pessoa. Por isso é tão importante esse acompanhamento psicológico, porque a gente já ouve falar, já que a gente está aqui para desmistificar esse assunto, né? A gente ouve muito falar em pessoas que entraram em depressão depois da cirurgia. Isso realmente acontece, doutor? Por que esse acompanhamento psicológico é tão importante? Acontece. Você imagina o seguinte, qual é a relação dessa pessoa com a comida? Compulsiva, na maioria das vezes, Pois né? A gente tem vários casos, por isso a importância da equipe multidisciplinar, identificar qual é a relação dessa pessoa com a comida, o que é a obesidade na vida dela, por que isso tudo começou. Então, a gente tenta chegar no início de quando tudo isso começou, para tentar indicar para esse paciente o melhor tratamento. Às vezes ele me procura querendo operar e às vezes o melhor tratamento para ele não é a cirurgia. Entendeu? Às vezes ele precisa de um conselho, às vezes ele precisa realmente fazer algumas consultas, abrir alguma coisa na mente dele que desperte o interesse por comer bem, fazer atividade física. Esse é o segredo. Mas nem todo mundo consegue. E mesmo quem vai fazer a cirurgia não está livre disso aí. O sucesso da cirurgia vai estar ligado ao quanto você realmente entendeu e aprendeu a comer bem e a importância da atividade física no seu dia a dia. Ou seja, não adianta fazer cirurgia bariátrica e depois voltar a consumir comida da mesma forma e ficar no sofá e, enfim. Você imagina o seguinte, a gente vai reduzir um estômago que cabe 1,5 litro de comida para um estômago que vai caber 150 ml. Então, você imagina só a diferença. Essa pessoa vai comer menos. Bem menos. Então, assim, teoricamente, se ela vai comer menos, ela vai emagrecer. Sim, o que a gente observa é que nos primeiros 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos, querendo ou não querendo, esse paciente vai perder peso. O que eu digo para eles é o seguinte, a qualidade da perda de peso. A gente, quando fala em perda de peso, a gente está olhando no número da balança. Mas 1 quilo de gordura é igual a 1 quilo de musculatura.
É o mesmo peso. Então, Sim. o que eu falo para eles da importância é o seguinte, a gente tem que perder peso com saúde. De que maneira? Então, se a gente faz uma cirurgia bariátrica, com 30 dias, esse paciente ele já está se alimentando normalmente, comida sólida, mas a coisa mais importante que eu chamo a atenção para ele é o momento de você começar a fazer as suas atividades físicas, seja academia, seja uma caminhada, seja uma pedalada, seja uma natação, porque aí a gente vai estar trocando massa gorda por massa magra. Sim. E o resultado final, a gente vai ver. Quem nunca viu um paciente operado por bariátrica na rua, que você olha e fala assim, nossa, parece que está doente, né? Fica com aquela aparência. Com aspecto, né? Sim, parece que envelhece. Esses são os pacientes que normalmente não fazem atividade física, não se alimentam de forma adequada. Se você vê um paciente bariátrico que aprendeu a comer e faz atividade física, é outro aspecto. Você olha para ele e fala assim, ele emagreceu, mas ele está com uma cara boa, vamos dizer assim. Sim, entendeu? tem cara de saúde, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Hoje, a gente está vendo o seguinte, as recirurgias, se a gente pode falar assim. Sim. Então, o paciente já foi operado uma vez de bariátrica, 2 vezes, até 3 vezes. Pode fazer mais de uma vez? Sim. É uma das perguntas que eu ia fazer, porque a gente vê, como você mesmo falou, muitos casos de pessoas que já realizaram a cirurgia bariátrica que voltam a ser obesas. Sim. E às vezes ficam até maiores do que eram antes. Sim. Né? Essa pessoa ela pode, então, fazer novamente a cirurgia? O que é indicado nesses casos? A gente nunca pensa em operar um paciente para depois reoperar esse paciente. Né? Então, assim, a ideia inicial é que no primeiro tratamento a gente já consiga resolver o problema, né? Agora, se esse paciente volta a ganhar peso, apesar de tudo que a gente tem em mãos, às vezes medicação, pegar mais no pé, incentivar mais, e mesmo assim esse paciente volte a ganhar muito peso, existe a possibilidade dele ser reoperado, tá? E aí a gente precisa de um diagnóstico para ver o que realmente aconteceu. É só o paciente? Às vezes foi uma técnica que não foi bem realizada, às vezes esse estômago ficou maior do que deveria, às vezes a gente precisa reduzir, às vezes a emenda entre o estômago e o intestino fino ficou muito larga, está passando coisa que não deveria passar, vamos dizer assim, e a gente tem que diminuir essa emenda. Então, existem várias possibilidades de tratamento. Eu não gosto muito de falar de reoperação de bariátrica. Sim. Porque quando o paciente me procura, eu falo assim, é uma cirurgia só. Então, nós vamos te preparar para isso. Para que seja uma vez só. Exatamente. E não foi nem 2, nem 3 vezes que, se no final do processo a gente identifica que essa pessoa não está preparada para a cirurgia, ela não vai ser operada. Entendo. Outra coisa que a gente ouve muito falar de pessoas que fizeram a cirurgia e depois dizem, eu não consigo mais me alimentar direito, né? Não tenho mais prazer em comer. Isso realmente acontece porque, assim, pelo que o senhor está explicando, é uma redução drástica no tamanho do estômago, realmente, né? Sim. E isso provoca refluxo, isso provoca, assim, coisas de forma que a pessoa não consiga mais se alimentar direito? Tá. Existe, sim, pacientes assim. O que eu mais escuto é que após a cirurgia bariátrica, o paciente fala assim, nossa, as minhas escolhas melhoraram. Eu passei a gostar mais de verdura, eu passei a gostar mais de fruta, de alimentos de qualidade, entendeu? Alguns relatam, eu não consigo comer carne, eu não gosto de comer arroz. Então, assim, todo esse preparo pré-operatório, onde a gente explica o que é uma proteína, o que é um lipídio, o que é um carboidrato, para o paciente entender o que é cada coisa do alimento e o que isso é importante para ele, né? Então, a gente prepara esse paciente para a cirurgia antes, mas existem casos de pacientes que têm intolerância após a cirurgia bariátrica e começam a selecionar o tipo de alimento. Aí entra novamente a importância, uma das coisas que eu acho mais importante, que é o acompanhamento multidisciplinar. Não existe aquela história de você ir até um psicólogo ou até um nutricionista, pegar um laudo para ser operado, tá? Tem que eu escuto muito isso, doutor, eu já tenho o meu laudo para fazer a cirurgia. Eu não quero laudo, eu quero que você realmente passe por todo o processo
para que seja explicado e entendido qual é a sua relação com a obesidade, com o alimento, para a gente tentar dar o melhor tratamento para essa pessoa. O que eu costumo dizer para elas, eu não estou operando vocês, eu estou cuidando de vocês. Então, não é uma cirurgia só. É um cuidado e esse cuidado vai ser para o resto da vida. E esse cuidado pós-operatório, durante quanto tempo você ainda continua acompanhando esse paciente depois da cirurgia? Eu costumo dizer que eu não dou alta. Ah, então, eu não dou alta. Então, o que acontece é o seguinte, com o passar dos anos, os nossos encontros vão ficando mais longos, mais espaçados. Entendi. Então, assim, depois na cirurgia, operou, 10 dias está no consultório para tirar os pontos. 30 dias está me visitando, depois 60 dias, 90, 120, aí a gente já passa para 6 meses, anualmente. E esse paciente, pelo menos uma vez no ano, tem que ir lá me ver. E outra coisa, a maioria entra na rede social e eu já fico de olho no que estão comendo. Ah lá, gente, fica a dica, hein? E na foto, e quando eu já vejo que tem alguma coisa muito fora do padrão, eu já falo com a secretária, liga para o fulano, ou para fulana, manda vir aqui no consultório que nós precisamos conversar. Gente, olha que dedicação, hein? Até pelas redes sociais, vocês estão sendo monitorados. Estão sim. Isso é muito bom e é muito importante, né? Esse acompanhamento psicológico também, pós-cirurgia, ele continua, ele perdura? Na verdade é o seguinte, aí ele voltando no meu consultório, ele vai sempre voltar. Então, se eu identifico alguma coisa que eu acho que precisa realmente de um reforço, eu indico novamente, você precisa retornar ao psicólogo, a nutricionista está sempre de olho, então é o seguinte, se eu observo que a curva de perda de peso está mudando, seu alimento, você está alimentando alguma coisa errada, ele volta novamente ao nutricionista. Então, na verdade, é o seguinte, eu digo, não existe alta. Sim. Não tem aquele compromisso de todo, a cada 6 meses, ou 3 meses, 6 meses, ou um ano, ir ao psicólogo ou ao nutricionista, mas ele vai me ver pelo menos uma vez no ano. Nem que seja pelas redes sociais. Exatamente. E se eu identificar qualquer alteração, eu vou encaminhar. Certo. Falando em mitos ainda a respeito da cirurgia, a gente ouve também falar a respeito da questão da fertilidade, principalmente em relação às mulheres. Sim. Existe alguma ligação entre a cirurgia bariátrica e a fertilidade feminina? Ou seja, mulheres que fizeram cirurgia bariátrica teriam dificuldades em ser mãe. Existe alguma relação, doutor? Pelo contrário, né? Uma das indicações, uma das doenças associadas que a gente fala à obesidade e que entra naquele MC de 35 a 39,9 é a síndrome dos ovários policísticos, que às vezes podem atrapalhar a questão da fertilidade feminina. O que a gente observa na cirurgia bariátrica é que após a cirurgia bariátrica, a gente tem uma melhora disso aí. Então, vamos dizer assim, a capacidade de engravidar, vamos falar desse jeito, parece que aumenta. É importante, eu sempre falo para o paciente, e isso faz parte do nosso acompanhamento. A gravidez só está indicada após 1 ano e 8 meses a 2 anos da cirurgia bariátrica. Então, antes disso, não pode engravidar. Então, o que eu oriento sempre para as pacientes femininas é o seguinte, você vai usar um método contraceptivo, então, ela da escolha dela, mas até 1 ano e 8 meses está proibido de engravidar. Por quê? É risco para ela, é risco para o neném. Nós estamos num período de mudança, e mudança drástica, né? Onde a gente vai ter, às vezes, na fase inicial, perda de substâncias importantes, nutrientes importantes, vitaminas que podem atrapalhar o desenvolvimento da criança, né? E até mesmo, pela mudança que nós fizemos no abdômen do paciente, pode ter complicação com relação à cirurgia, à própria cirurgia. A recuperação hoje de um paciente, digamos que você fez uma cirurgia bariátrica hoje de manhã. Sim. A recuperação desse paciente, em quanto tempo ele pode ir para casa? Esse paciente é o seguinte, a gente opera geralmente de manhã, na hora do almoço ele já está no quarto, a nossa fisioterapeuta já passa para tirar esse paciente da cama, fazer ele andar, então ele já começa andando já meio-dia.
A cirurgia gira em torno de 1h30, 2 horas no máximo. Rápida. Tá? É uma cirurgia rápida e meio-dia esse paciente já está andando. No primeiro dia, a gente não alimenta esse paciente. É interessante a gente dizer que nos primeiros 15 dias, esse paciente vai fazer uma dieta específica líquida, tá? Que a gente usa os copinhos de café de 50 ml. Esse paciente vai se alimentar a cada 20, meia hora com líquido só, né? Então, esse paciente, no primeiro dia, ele não se alimenta, mas ele já começa a se movimentar normalmente. No outro dia, pela manhã, se ele está bem, a gente inicia a dieta e eu mantenho ele até o final da tarde para que ele aprenda a rotina da dieta. O hospital já está preparado, as nossas nutricionistas, o pessoal da Copa já sabe. Ó, paciente de cirurgia bariátrica, é esse tipo de alimentação. Então, a cada 20, 30 minutos, vem o copinho para esse paciente e ele aprende como ele vai fazer em casa. É assim, a rotina do hospital. Porque, na verdade, ele já aprendeu isso lá atrás, quando ele começou a fazer o acompanhamento com a nutricionista, porque ela ensina tudo isso aí para ele. Entendi. Isso é importante. Então, hoje, esse paciente ele fica de 1 a 2 dias internado. Entendi. Depois de 2 dias vai para casa, e continua toda aquela Aí ele dieta. vai, com 10 dias ele está no consultório, a gente vai tirar os pontos, né? Com 15 dias já há mudança da dieta, então essa dieta que antes era só líquida, ela já passa a ter uma consistência mais pastosa, né? E com 30 dias esse paciente está comendo normalmente. Lógico, bem menos. Assim, é uma redução drástica realmente. Bastante. Você falou que era de 1,5 litro, né? Vamos dizer assim. Vai para 150 ml? Gente! Você imagina um prato grande se transformar num pires, né? Pequenininho. É uma adaptação, eu imagino assim que é o tipo de cirurgia, como você disse, a pessoa tem que ser muito preparada, Sim. realmente ela tem que precisar realmente, é uma questão de saúde, sim, né? sim, Porque sim. algumas pessoas tratam a cirurgia bariátrica como uma questão estética, mas não é. Não, né? ela vai dizer. muito além da questão estética. É lógico que a parte estética também vem no conjunto. Sim. Mas quando a gente fala de E paciente... muitas pessoas são atraídas por isso, né? Sim, quando a gente fala de paciente obeso, a gente está falando de paciente que tem um risco mais elevado de desenvolver, ou se não, ele já tem várias doenças. Então, a gente sabe que esse paciente vai viver menos, a qualidade de vida dele vai ser muito pior, a chance dele ter doenças graves, como infarto do coração, derrame, aumenta bastante, desenvolvimento do diabetes. Então, assim, a gente sabe que hoje, se esse paciente faz uma cirurgia bariátrica e ele segue todos esses protocolos e ele realmente se dedica, ele vai ganhar anos e anos de vida. A partir de que idade a cirurgia bariátrica é indicada? Hoje ela está liberada a partir dos 16 anos de idade, 16 com autorização da família, né? 18 esse paciente já é considerado adulto. Mas assim, a gente hoje, a nossa experiência maior é já com adultos em média aí 40, 45, 50 anos. Mas tá? adolescentes a partir de 16 anos já poderiam fazer, se fosse o caso. Aí existe um protocolo especial em que você tem que ter todo um preparo mais cuidadoso ainda, né? Autorização da família e protocolos para ver o desenvolvimento ósseo, se esse paciente já chegou no limite dele, para a cirurgia não atrapalhar no desenvolvimento dele como adulto, né? Gente, esse assunto é fascinante, assim, a gente ainda poderia ficar falando sobre a cirurgia bariátrica, esses mitos, o que é verdade, o que não é, durante muito tempo, mas o Papo TN tem 30 minutos de duração só, a gente já está chegando no final, doutor. Eu quero primeiro agradecer a sua participação, agradecer você ter tirado esse tempo. Gente, não é fácil a gente conseguir trazer um médico na sexta-feira à tarde aqui no estúdio para gravar, mas o doutor Nicolas atendeu a gente, veio aqui, tirou essas dúvidas, e eu quero deixar esse espaço, então, agora, para você mandar o seu recado aí para o pessoal que nos assistiu, onde é que eles podem te encontrar, quem tiver dúvidas a respeito da cirurgia bariátrica, suas redes sociais, por favor, doutor. Sim, hoje é fácil, né? A rede social tá aí, né? Então, tanto no Instagram quanto no Facebook, tem lá Dr. Dr. Nicolas Lamas, né? O meu consultório fica na rua Najib Dayer, 542, Centro Médico Apucarana. O telefone é 30 33 22 21. E hoje é muito fácil. Entrou no Google, digitou Dr. Nicolas Lamas, vai aparecer lá.
vai aparecer o consultório, o que eu faço, tem o meu site, né, que é drnicolaslamas.com, né, nicolaslamas.com. Você pode ter toda a informação a meu respeito. Qualquer dúvida, entre em contato conosco e a gente vai esclarecer aí. E também fica aberto aqui para um novo convite, para qualquer outro esclarecimento, que a gente possa bater esse papo agradável, que foi excelente, né? E acho que pode ter esclarecido um pouco. Eu acredito que sim. Eu mesma tirei várias dúvidas. A gente ouve tanta coisa, né? É bom a gente falar com quem entende para não ficar aí caindo em fake news, né, gente? Obrigada a todo mundo que participou aqui, comentando a nossa transmissão. Lembrando que você pode continuar assistindo esse programa, você pode assistir esse programa, aliás, quantas vezes você quiser, porque ele fica disponível aqui na plataforma Tribuna Play, aqui dentro do TN Online. Aí você pode assistir quantas vezes você quiser e compartilhar, inclusive. Você pode compartilhar essa transmissão com os seus amigos, com a sua família, para que essas informações cheguem ainda mais longe. Quero agradecer aqui também os parceiros do Papo TN. Muito obrigada ao Salão Bela Imagem, a Eliane e a toda a equipe do Salão Bela Imagem, que estão sempre aqui com a gente em todas as gravações, cuidando de mim, me preparando aqui para as gravações. Eliane e a toda a equipe, um beijo, muito obrigada. E agradecer também a Mônica Ishiba e a marca Ticantê, ela que me veste, ó, essa blusa bonita que eu estou usando aqui hoje é da Ticantê, feita com exclusividade pela Mônica Ishiba. Ela mesmo desenha, ela mesmo escolhe as cores, ela é uma artista incrível, vale a pena você conhecer. Entra lá no Instagram, @Ticantê, você vai ver peças incríveis produzidas pela Mônica Ishiba, essa artista incrível que a gente tem aqui em Apucarana. Obrigada mais uma vez a todos que acompanharam ao Papo TN. Sábado que vem eu estou de volta a partir das 5 da tarde. Tchau, tchau.